logo após tudo o que aconteceu naqueles dias em Jerusalém. E qual era a situação dos discípulos? Vejam o que diz para nós o evangelista São João. Aquele dia, o primeiro da semana, domingo, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Então, num domingo, domingo da Páscoa, esse domingo que está se referindo aqui, os discípulos estavam reunidos, mas reunidos cheios de medo, angustiados. O que vai acontecer conosco? Mataram Jesus? Será que também já não vão matar a nós? Qual que vai ser a nossa situação? Nós esperávamos que Jesus fosse nos salvar, e Ele morreu. Então a situação dos discípulos é uma situação de medo, está deixando muito claro. O símbolo disso é: as portas estavam fechadas, as portas do lugar. Passados 8 dias, ou seja, o domingo seguinte, o segundo domingo, hoje, domingo de Páscoa, domingo seguinte hoje. Passados 8 dias, Jesus novamente aparece para os discípulos. Novamente, qual a situação deles? As portas ainda estavam fechadas. Diz o evangelista que, de novo, as portas estavam fechadas e Jesus apareceu. Os discípulos ainda estavam com medo, as portas ainda estão cerradas, e nessa situação que Jesus vai até os seus discípulos. Não precisa muito para nós vermos o quanto essa palavra é atual para nós. Uma das coisas que mais aconteceu ao longo deste ano, do ano passado para cá, exatamente um ano do surgimento dessa pandemia que tomou o mundo inteiro, é emblematicamente as portas fechadas, nós trancados em casa, o medo tomando conta de tantos corações. Aliás, não se fala, mas muitas pessoas têm morrido, não necessariamente de coronavírus, mas de depressão, de infarto dentro de casa, de angústias e mais angústias nos corações. O medo tem tomado conta de tantos corações, infelizmente. É claro que existe uma realidade de dor e de sofrimento, conhecemos pessoas enfermas, e tudo isso nos coloca numa situação de angústia, é natural, não se nega esse fato, mas além do fato em si, nós temos também uma onda de medo que vem sendo, podemos dizer até artificialmente colocada sobre nós para nos deixar ainda mais apavorados. A nossa situação é, podemos dizer, similar à daqueles discípulos. Eles estavam com medo dos judeus. Nós, tantas situações, além de pandemia em si, outras coisas, aí vem o desemprego, quantos pais de família também com este medo, e tantas outras coisas. Quantos pais, se não com medo, mas preocupados, como serão com os meus filhos, que alguns não se adaptam a essa questão de estudo online? Como que vai ser com meu filho para se alfabetizar, para aprender? Enfim, as preocupações estão aí presentes entre nós de diversas formas. Alguns até observando ainda mais a situação do mundo. Quem olha um pouco mais para a situação do mundo, além daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, que está próximo a nós, a gente vê como que o nosso mundo está dando passos perigosos. E isso também pode gerar receios em nossos corações. O que vai ser desse mundo onde nações estão próximas de se enfrentarem? O que vai ser desse mundo quando a gente vê aí situações de conflitos acontecendo a cada momento, ameaças gravíssimas de guerras e tantas outras coisas? Para dizer então que a nossa situação, em muitos casos, pode ser similar à daqueles discípulos. Também nós podemos nos sentir retraídos
a ficarmos nas portas fechadas, e não só as portas físicas das nossas casas, às vezes a porta do nosso coração, ficarmos fechados em nós mesmos, alimentando uma angústia, alimentando já um sofrimento, um desespero talvez em alguns corações. Deus tenha misericórdia desses seus filhos que estão ali angustiados, alimentando até um desespero. Quantos casos desses, meus irmãos? Não é tão falado, mas quantos casos de suicídio que só aumentam? As pessoas vão se fechando no seu desespero, no seu medo, na sua angústia. Bom, diante disso, diante da situação daqueles discípulos 2000 anos atrás e da nossa hoje, o que Deus tem a nos dizer? Vai dizer Ele para nós: fique fechado com as portas fechadas, fique fechado no seu medo? Não. O Senhor hoje, assim como 2000 anos atrás, Ele adentra em nossas vidas, e adentra como ressuscitado, como misericordioso. E o que Ele traz para nós? Ele traz para nós palavra de paz. A paz esteja convosco. Jesus misericordioso quer trazer paz aos nossos corações. Soprou sobre eles. O Senhor traz o Espírito Santo para nos reavivar, para nos tirar de uma condição de fechamento, de medo, de estarmos travados. Tudo isso o Senhor traz para nós. Mas é claro que da nossa parte o Senhor pede fé. Tomé foi escolhido aqui pela providência divina para aquele dia. Tomé não estava no primeiro domingo quando Jesus apareceu. E Tomé logo disse para os discípulos: eu não acredito. Vocês estão dizendo que ele veio, entrou entre vocês, mostrou-se ressuscitado. Eu não acredito. Só se eu colocar o dedo, só se eu tocar nele, aí sim, senão eu não acredito. 8 dias depois, o domingo de hoje, Jesus novamente aparece. E ele vai dizer isso para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, não fique fechado no medo, não fique fechado no desespero, não fique numa atitude de que nada mais tem esperança, não existe mais jeito, não tem salvação, não tem mudanças. Não, Tomé, acredite, seja um homem de fé. Meus irmãos, Jesus ressuscitado diz a mesma coisa para nós. Os problemas são reais. Os problemas são reais. Como eu disse, além dos reais, ainda tem uma onda de desespero que muitas vezes a mídia joga sobre nós. Corte a televisão da sua vida. Não perca tempo com o Globo. Não perca esse tempo teu, precioso teu tempo. Não perca tempo com o Globo. Eu me admiro que ainda tem gente que perde tempo com isso. Não deixe uma onda de catástrofe, desespero ser jogada na sua mente o tempo inteiro. Ah, padre, eu não devo ver a realidade? Claro que devemos. Claro que devemos ver a realidade. Ou melhor, na verdade, cada um de nós sabe os seus limites. Para algumas pessoas eu digo que não veja nada. Não veja nada. Porque tem pessoas, nós temos que saber os nossos limites. Tem pessoas que são mais frágeis. Quando vem alguma notícia ruim, já a pessoa é colocada para baixo, fica doente, melhor não ver nada. Agora, outros vejam a realidade, mas não deixe que seja empurrado em você uma tempestade, uma onda de medo, de negativismo, de maldade. Existe a realidade, mas Jesus diz para nós: eu sou a realidade maior, eu sou o ressuscitado, eu sou o misericordioso. Acreditem. Meus irmãos, Jesus está pedindo confiança para nós.
Jesus pede para o Brasil confiança. E nós, como país, precisamos nos voltar cada vez mais a esse Jesus misericordioso e confiar as nossas vidas. Eu disse no início dessa celebração, o Brasil nasceu no domingo da misericórdia. Isso é maravilhoso. Isso não aconteceu por acaso. Nada em Deus acontece por acaso. Os portugueses aqui chegaram e logo depois, no caso no dia 26 de abril, 4 dias depois então, né, celebraram uma missa. E nessa missa foi no domingo da misericórdia. Claro, não tinha esse nome, não tinha esse título ainda, né? Mas na providência de Deus era o domingo da misericórdia. O que Deus está falando para nós brasileiros com isso? Ele está falando que esse país nasceu sob a misericórdia divina, sob os raios da misericórdia do Senhor. Nós somos um país abençoado. Somos um país abençoado. Temos tantas maravilhas. E nós precisamos, como brasileiros, como cristãos, como católicos, somos a maioria nesse país, nós precisamos colocar essa nossa fé viva em Jesus misericordioso. Com todas as angústias e lutas e problemas, Jesus, eu confio em vós. Eu não vou ficar socado no medo, eu não vou ficar socado nas portas fechadas, eu não vou ficar numa atitude de que não tem solução, que não tem jeito para as coisas. Jesus, eu confio em vós. A nossa atitude, que o Senhor pediu a Tomé e pede a cada um de nós, é a atitude de confiança. É a maior arma que nós temos. É a arma espiritual da confiança. Um país onde o seu povo tem confiança em Deus é um país que cresce, que prospera. Já diz a palavra de Deus sobre isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, que tem essa confiança nesse Deus.